Salve, salve devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro 6 da manhã. Eu chegando no oferecimento dos estúdios Apollo e 9. Venha ser criativo com a gente, afinal de contas aqui você pode gravar o seu podcast, você pode fazer os seus cursos e gravar e postar ele nas redes sociais, além mesmo de você ganhar uma grana com isso. Segurança, equipamento de ponta, profissionalismo e ambiente inspirador é aqui. O preço é o melhor do mercado. Vamos juntos, meu amigo, dar vida às suas ideias? Então vem comigo, vem para os estúdios Apollo e 9. Rapaz, a Go Life Saúde é a melhor assistência à saúde do mercado. São R$ 1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada. Aqui, meu amigo, você vai se dar bem de verdade. Temos planos individuais e planos para a família toda. Auxílio exame, auxílio consulta, aquele preço fixo bacana demais. A medicina online é com a gente. Pode confiar, pode procurar, vem comigo, vem de Go Life. A Limpa Nome SA tá com uma promoção incrível esse mês. Por apenas R$ 599 nós tiramos o seu nome do SPC, do Serasa e do Boa Vista. E ainda aumentamos o seu score. Então, peraí, Rap Show, quer dizer que se eu pagar R$ 599 eu não vou ter mais o nome sujo, mesmo eu tendo feito a dívida, mesmo eu tendo feito essa dívida, devendo cartão e tudo mais? Sim. Pode confiar, trabalho há mais de um ano com a Limpa Nome SA e, meu amigo, sempre na esteira dando certo. Bora falar agora da Carvisa. A melhor proteção veicular é aqui. A adesão é zero, a proteção para SUV sai R$ 80. Carros a partir de R$ 69 e motos a partir de R$ 49. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Cobertura nacional de até 100% da tabela PIP nós temos também. E o melhor, eu vou proteger você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, chaveiro, rastreamento, carro reserva, proteção para ouvidos, auxílio combustível também tem. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Meu amigo, a Importadora Elétrica Brasília desde 1957 entrega para você a melhor qualidade do mercado. É verdade, motores WEG é com a gente, componentes elétricos é com a gente, meu amigo, aqui o seu produto vale. Parcelamos de até 12 vezes e pagando no Pix tem 10% de desconto. Aqui você pode confiar. Vem comigo e vem de Importadora Elétrica Brasília. Rapaz, o portal Autoshopping, como sempre, inovando e entregando o que existe de melhor. Primeiro, aqui você vai participar do Festival de Seminovos. Você começa a pagar com 120 dias, é isso mesmo, a primeira parcela, claro que com apoio do Banco Santander. As taxas são imbatíveis e aqui tem a melhor avaliação do seu usado. Corre pra cá na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates e adquira já o seu novo carro. Bora falar de Galo, é sempre um prazer de estar aqui com você. E bom, Cuca falou sobre o Bernard, vamos ver o que ele disse do Bernard. Hoje você entrou com o Bernard em campo, que vinha jogando, né, as partidas a partir do segundo tempo. Queria que você avaliasse a atuação dele, participou do gol ali, mas não foi tão ativo durante o jogo, assim. Queria que você avaliasse a atuação dele hoje. Também não dá para avaliar um jogador individualmente hoje. Eu acho que poucos jogaram bem, né? A maioria poderia ter rendido mais, então não é certo também avaliar individualmente um jogador. Tava tomando meu gole. Bom, é certo avaliar sim um jogador, mas cabe a nós fazermos isso, porque é muito complexo, Cuca, avaliar o jogador quando ele vai mal. Porque se o Bernard tivesse ido bem, sabe o que ele falaria? Ele falaria assim: não, o Bernard foi muito bem, deu assistência pro gol, ele fez algumas jogadas muito interessantes, infelizmente o resto do time não manteve o mesmo nível que ele, né? Vou ter uma conversa muito legal com o pessoal no vestiário, mas o Bernard é um dos casos que eu gostaria aqui de felicitá-lo, que ele foi bem, e gostaria que vocês não me perguntassem mais se outros jogadores forem bem, porque aí eu vou dizer quem foi mal, e aí não é legal pra mim e nem pro elenco, mas vocês sabem quem jogou bem, vocês sabem quem jogou mal. Mas o Cuca, ele não pode falar dessa maneira, porque as pessoas são sensíveis demais, as pessoas ficam com o coração doidinho, né? Há um picadinho do coração delas em falar isso. Outro dia uma pessoa chegou e falou: eu não acho legal isso, você fazer isso. Eu falei pra ela assim, eu poderia ter virado pra ela e falar assim: ó, não se meta no meu trabalho. Você não tem nada com isso. Virei pra você, talvez você tenha razão, eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Porque a vida é assim, mas eu sou maduro o suficiente pra conseguir absorver isso. Mas quem tá do outro lado não é não, viu? Você faz uma crítica pra quem tá do outro lado, nossa lá, o que aconteceu, blá blá blá, e mimimi, que é assim que funciona. Então o que eu falo pra vocês é o seguinte, falando de jogador, falo de técnico, falo de todo mundo, eles são assim. Então eles têm que ter mais. E o Cuca tem que ser realista. Os números do Bernard, o Tanaka fez um levantamento, são ruins. São 44 jogos, um gol e uma assistência. Né? O Tanaka ainda postou assim, ó, não tô pegando
um pra Cristo, mas um jogador que recebe o salário dele, ter atuações como vem tendo, sem ser decisivo nem nada, depois de ontem eu larguei, infelizmente perdi todas as esperanças. Eu disse a vocês aqui, não foi uma, nem duas, nem três vezes, que eu vou apoiar o Bernard, ainda bastante, e não porque, ó, eu não sou amigo do Bernard, eu só conheci o Bernard até hoje entrevistando ali na Zona Mista, não tenho o telefone do Bernard, não tenho o telefone do empresário dele e nem quero ter. Sabe por que eu nem quero ter? Pra eu poder falar bem e mal quando eu quiser. E o Bernard está jogando pessimamente mal. Ontem, na hora do almoço, eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: Bernard, você tem que rever o que tá acontecendo com você, cara. Você tem que rever porque o seu futebol tá muito abaixo. Só que aí eu também me levei a um raciocínio e conversei com a galera do chat, a galera do chat concordou comigo. O mais provável é que nós te criemos uma expectativa de um jogador que nós nunca mais vimos jogar corriqueiramente, acompanhar mesmo, e aí nós valorizamos. Eu ainda tenho esperança em você, Bernard, mas eu vou te falar, a minha paciência tá aqui, ó. Sabe por quê? E deixando isso muito claro, você não vem conseguindo render o mínimo. Não é nem o básico, é o mínimo, para não ficar com as críticas. Ontem, contra o Caracas, jogadas individuais, jogadas diferenciadas, não houve. E isso é complexo demais, isso não dá certo, isso não funciona, isso desagrega o torcedor. Então você precisa dar uma olhada, sabe, talvez olhar dentro de si, ficar umas 3 horas num quarto sozinho, para entender, cara, o que tá acontecendo. Eu não sei se você tem uma equipe de scout igual o Hulk e o Otávio tinha, talvez você tenha que fazer isso. Eu acho que fisicamente você não tá mal, não é uma questão de correr. Eu acho que você tem muita qualidade de drible, muita qualidade pra ir pra cima, mas é muito toquinho de lado. Chega disso, cara, vai errar. Fala assim, cara, eu já tô sendo criticado. A verdade é essa, tá, Bernard? Eu posso estar até equivocado no que eu vou dizer, mas eu vou dizer. A verdade é a seguinte: tá na hora de você deixar as críticas de lado, deixar tudo pra trás, para assim, quer saber? Eu vou pra cima. Quer saber? Eu vou cortar. Quer saber? Eu vou bater na onde eu tenho que bater. E, meu amigo, tentar fazer isso, porque piorar não tem jeito, tá? Sendo muito sincero com você. Piorar não tem jeito. Então vai pra cima, vai pra dentro, porque a paciência da torcida, de grande parte já acabou e o restante que te apoia tava aqui, ó. O Tanak é o exemplo disso. Bom, vamos falar agora do Cuca, falando sobre a qualidade do elenco atleticano, o que ele disse sobre isso. Bom, vamos lá, Cuca, é com você, qualidade do elenco. Em umas entrevistas anteriores disse: eu não posso ainda avaliar o elenco porque a gente não tinha utilizado ainda ali no Campeonato Mineiro. Agora você tem que utilizar o elenco. Como você faz a análise, por enquanto, desses jogadores? Tem gente abaixo do que você imaginava? Como você faz essa análise aí? Porque, principalmente na Sul-Americana, você vai usando mais o elenco. Tua pergunta é muito boa, mas eu não vou falar sobre elenco. Nós temos... Vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco. Então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte... O porquê que ele não fala do elenco e ele está certo de não falar do elenco? Do elenco. Porque ele vai comprar uma inimizade, ele vai comprar um problema, ele vai comprar um grave status quo. E não é isso que nós temos que buscar. Não é isso que nós temos que buscar com o Cuca agora, com esse elenco. O Cuca, ele é um cara que é parceiro dos jogadores, ele é amigo dos jogadores, nem de todos, mas ele é um cara que gosta da turma que tá ali com ele. E ele sabe da questão da qualidade. A qualidade, meu amigo, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada se ele tem um Bernard na mão, por exemplo, volto a citá-lo, que não está rendendo. Se ele tem, por exemplo, um Rony, no qual ele pediu, que não tá conseguindo fazer aquilo que é demandado em campo. Ontem, se você pegar o vídeo dos treinos de bola, gente, isso é impressionante. Um cara me chamou a atenção nisso, me mandou uma mensagem no Instagram, e eu peguei e revi, que eu tenho salvo esse vídeo aqui, e aí eu revi uma jogada do Rony. É exatamente o treino. Só que quando chega a bola no pé do cara, o cara não consegue fazer o que está treinando. Por isso que o Lianco chega nas entrevistas e diz assim: temos que fazer o que nós estamos treinando, temos que fazer o que nós estamos trabalhando, temos que fazer o que nós estamos diariamente correndo atrás, mas não estamos a fazer isso. E isso é um gravíssimo problema, porque a partir do momento em que nós não conseguimos, nós como elenco, time, todo mundo junto, né, conseguimos fazer o que está sendo treinado, a culpa não é do treinador, a culpa é do jogador. Então, ele não tem que fazer isso mesmo, não.
Eu concordo com ele, não é momento dele pegar aqui, o elenco é fraco, o elenco é isso. Cara, ele tá num momento que é o seguinte, ou ele abraça o elenco, puxa o elenco pra ele e tenta levar o Galo até além do 10º lugar nessa primeira parte do ano, que essa primeira parte do ano se encerra dia 12/6 contra o Internacional às 18h30, né? O jogo acho que é 16 e 18h30, então, enfim, o horário encerra-se ao final do dia 18, do dia 12, né? E aí no dia 13, ele já começa a trabalhar libera os jogadores de uma semana e ele trabalha pesadamente com a diretoria para trazer os reforços, para agregar os reforços, para colocar a gente com ele. É a única maneira que eu vejo, é a única maneira que eu entendo que vai dar certo e é a única maneira que as coisas vão funcionar. Então eu concordo com a visão do Cuca, eu concordo com a forma que ele tá agindo. Ele não tem que falar do elenco, a pergunta é muito boa mesmo. No final de temporada, mas pro início de temporada não funciona, porque quando ele pediu, e eu vou mostrar aqui pra vocês no final do vídeo, o que ele fez, que ele desarma completamente o Brax, ninguém escutou ele. Bom, menino e a lesão. Cara, o menino deu uma entrevista pro Breno Galante falando sobre a lesão dele, né? E aí eu peguei o áudio aqui e queria mostrar pra vocês. Olha só o que ele disse. O doutor examinou ali no vestiário. Eu acho que foi um entorse no joelho, mas a gente vai reavaliar. É amanhã de manhã, mas se Deus quiser, tomara que não seja nada grave. Mas você tá com a previsão aí? Ele já te falou alguma coisa em relação ao próximo jogo? Nada? Não tenho nada ainda, só tenho a vontade de jogar e poder ajudar meu grupo. Gente, seguinte, o Gabriel Menino, a gente já falou isso ontem, vamos repetir, torção no joelho, cara, é coisa de um mês. Torção no joelho é coisa de um mês. Tem que desinchar e fazer fisioterapia, depois correr, depois chutar a bola pra ver se tá tudo certo. Pra não romper nada. Ele está voltando a Belo Horizonte hoje. Hoje ele vai fazer os exames médicos. Semana que vem vai ser anunciado. Eu acho que até pode ser que no final do dia de hoje o Atlético solte alguma nota. Ó, o Gabriel Menino vai pros exames, vai pra fisioterapia, não vai precisar de operação, é uma entorse. Lembrando que eles não falam tipo de grau, não tipo de tempo, eles não falam nada. Mas entorse no joelho nunca é menos de um mês. Mais um desfalque. A nossa sorte é que o Alan Franco tá voltando, mas é mais um desfalque no Atlético, é mais um desfalque no time, é mais um problema para a equipe. Sempre nesse giro, sempre nesse problema, sempre nessa aceleração. É a grande realidade, não tem como fugir dela. Vida que segue, mas o Gabriel Menino, de novo, lesionado. Bom, o Panzi foi questionado, ele deu a opinião dele sobre o momento e se o Galo vai reengrenar. Olha só o que ele disse. Bora lá escutar o homem. Aí vem um pouco o jogo ruim de muitos atletas, um Atlético que não tinha criatividade, não tinha quem pensasse o jogo. Aí vem um pouco do problema de elenco, mais ou menos, porque tem muita gente fora, né? O Scarpa é o titular, correto? Correto. Quem tem sido o reserva do Scarpa? Igor. Que não foi. Então não tinha o titular, não tinha o reserva. Aí o Hulk é o titular do ataque, não foi poupado, não foi por opção do treinador. E tá certo, tá? Não tô fazendo crítica nenhuma. Eu acho que tá certíssimo, tinha que poupar mesmo. Vai ter um jogo muito mais difícil contra o Mirassol, que é muito mais time que esse Caracas, não é pouco não. O Mirassol é muito melhor do que o Caracas. E aí não levou o lateral esquerdo que tá machucado, entrou o reserva que não tem jogado bem, terminou com a terceira opção que é o Rubens ali, que eu acho que deveria ser a segunda. O Rubens é mais lateral do que o Caio, e olha que nenhum dos dois é lateral de origem. A zaga do Atlético cometeu um erro no lance do gol do Caracas, né? O cara tá atacando pelo lado esquerdo do Atlético. O primeiro zagueiro, o zagueiro que dá o bote aqui no cara da assistência é o Lianco. Tá errado, cara. O zagueiro a dar o bote tinha que ter sido o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo tem que fazer a cobertura porque o Caio ficou no meio do caminho. O volante não fez a cobertura, saiu o zagueiro da esquerda. Aí o zagueiro da direita vem cobrir o zagueiro da esquerda. Aí lá na direita faltou mais um volante e um lateral para fecharem no de Santos. Toda hora que eu falo de Santos, eu acho que é o Mussum que tá falando, né, cara? Do de Santos. Franco de Santos. O tempo inteiro eu penso no Mussum, cara. Mas enfim. Fala esse negócio de Santos mais de uma vez, não? Aí vem o de Santos e faz o gol de empate do Caracas. Cara, assim. Eu repito, muito pior do que o resultado é o desempenho, porque resultado no futebol às vezes acontece. A gente falou aqui do Atlético, jogou com o Grêmio, foi muito melhor e perdeu. De outros jogos em que o Atlético foi bem e não venceu. Hoje o Atlético jogou mal, o empate foi justo, cara. Foi justo o empate. Não tem muito o que acrescentar, não. E eu lamento muito de falar de um empate justo entre Atlético e Caracas, mesmo o jogo sendo na Venezuela.
Bom, tá aí a opinião do Edu Panzi, cara, concordo com tudo que ele falou, né, afinal de contas, além de tudo, você tem ainda o elenco que não tem os jogadores 2-2, aí quando você precisa improvisar, colocar seu reserva, o reserva machuca, e aí quando você tem que colocar um outro por ali, você tem que mudar todo o esquema tático do time, porque você não tem a opção. Por exemplo, o Cuca não queria abrir mão de alguém pela direita, o que ele fez? Ele deslocou o Coelho da esquerda pra direita, colocou o Rony centralizado e o Bernard na esquerda, sendo que todo mundo queria o Bernard armando o time. Mas ele também se sente mais à vontade pela meia esquerda e pela ponta, onde ele jogou. Mas nós não tínhamos um cara para poder distribuir esse jogo. Foi se fazer isso com quem? Com o Gabriel Menino, que aí machucou. Aí o Rubens sai para fazer isso, entra um zagueiro para fazer a volância. Por quê? Porque o Patrick tava voltando agora e não tinha condições. Então, cara, é um giro tão grande, cara, que a coisa parece que não encaixa. A coisa parece que não funciona da maneira que tinha que funcionar. E aí, meu amigo, você sempre vai sofrer, você sempre vai ter problema, você sempre vai ter aí uma separação, cara, e isso é muito pesado, isso é muito forte. Deixa eu mandar uma mensagem aqui rapidinho. Então, assim, realmente é um negócio, assim, diferente, realmente é um negócio, assim, complexo, realmente é uma coisa que não funciona da maneira que deveria funcionar. Infelizmente, a coisa é quando você tem um planejamento que não é o melhor, ela tende a desandar. Essa é uma realidade. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, né, na Papum, o link tá na descrição. Gente, aqui na Papum eu parcelo de 12 a 18 vezes pra você o empréstimo que você precisa. A pergunta que me fazem é, Rap, como eu posso pegar esse empréstimo? Tudo que você precisa é de um cartão de crédito com limite. Você tem um cartão de crédito com limite? Pronto. Eu empresto essa grana pra você. O link está na descrição do vídeo. Precisou de dinheiro? Nos procure agora mesmo. Crédito mais barato que banco financeiro é aquele seu amigo Jota na Papum. A Academia do Galo é simplesmente sensacional. Seja dono de uma escola oficial de futebol do Clube Atlético Mineiro. Inclusive, esse sábado completamos 2 anos de existência com mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. A Academia do Galo, gente, tem uma alta rentabilidade para você. Afinal de contas, o escudo alvinegro sempre chama a atenção. Meu amigo, outro dia eu tava indo para um sítio do pai da minha esposa e quando eu olhei pro lado, vi lá Academia do Galo, meu amigo. Pode confiar, aqui você vai se dar bem de verdade. E o preço é desse tamanhinho, mas a rentabilidade é desse tamanhão. Bora pra Academia do Galo, em play! Aqui você joga e se diverte no melhor fantasy game do mercado. Como é que funciona, gente? É assim, você compra as moedas lá. Primeiro que você cadastra de graça e ganha moeda de graça. Se você logar todo dia, você já ganha moeda. Não, Rap, eu gosto de ter muita moeda, que eu gosto de fazer do meu jeito, eu quero comprar moeda. Você consegue comprar moeda também. Rap, dá pra sacar a moeda? Dá pra sacar a moeda. Você saca e reverte isso tudo em dinheiro. E é assim, gente. Galo e Mirassol. Hulk vai fazer gol, sim ou não? Aí você coloca lá, não, eu coloquei sim. Aí o Hulk não marca. Aí o que acontece? Eu levo a sua moeda ou vice-versa. Gente, é sensacional, são sempre 10 a 15 opções. Você vai ganhando a moeda um do outro e vai arrecadando e vai brincando. Gente, são mais de 250 pessoas cadastradas aqui pelo canal Alvinegro, pela Web Rádio Galo e pelo canal Eu Acredito, onde tá eu, Beto, o Henry, todo mundo disputando aquela partida boa. Instituto Céspedes, Calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Gente, eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Careca Show e Rap Calvo. E tudo isso se encerrou com o transplante capilar do Instituto Céspedes. Tá aí a prova. Alto nível, qualidade e é indiscutível. Pode nos procurar que aqui você vai se dar bem. Avisa que veio do canal Alvinegro que você vai ter 13% de desconto e 10 vezes você vai parcelar. Confia na gente, confia aqui, acabou. Instituto Céspedes. Bora continuar falando de Galo. Então vamos falar agora do absurdo que um jornalista, minha opinião, falou, tá? E eu vou deixar isso muito claro, sobre o Cuca. E, cara, eu particularmente achei bem bizarro, eu achei assim, bem fora de contexto, bem fora de ordem, e quem falou isso foi o André Hernan. Olha isso, ó. Cuca estica a corda e irrita a direção do Atlético, diz Hernan. Aí ele vem aqui e diz o seguinte, ó, não caiu muito bem. A sensação de muita gente de dentro do Atlético é que se faz um trabalho, se tem uma estratégia, se elabora a tentativa de reforços. Em um ano difícil, teve aumento de dívida, tem que equilibrar as contas. É uma frase pública dessa do treinador, atrapalha o trabalho. Bom, primeiro é sobre isso, cara. Aí vocês vão me desculpar, mas quando você tem uma torcida que quer ganhar título, que quer disputar na cabeça,
cabeça que quer estar no alto, a cobrança vai existir. O técnico que ganhar título, o técnico que quer, vai existir. Só o jogador, eu entendo a visão dos donos do Galo, porque eles são empresários de longo prazo. O cara não monta um império como Rubens Menin, como Ricardo Guimarães, eles não montam impérios da noite pro dia. Só que o futebol é da noite pro dia. O futebol ele exige uma velocidade muito maior. Então não adianta chegar e falar assim, não, nós estamos trabalhando, a torcida tem que ter um pouco de calma, que a torcida não vai ter, porque a torcida não quer saber se vocês não quitaram a dívida toda ou não. Pra eles é obrigação sua ter quitado a dívida toda que vocês compraram, vocês têm um patrimônio gigantesco, o Atlético vale muito mais do que vocês colocaram de dinheiro. Então o pensamento da torcida é essa, e ela tá errada, você não pode julgar isso errado. Por quê? Porque a mente do empresário de 10, 15 anos pra ganhar dinheiro é muito diferente do torcedor que paga o ingresso, paga um Galo na veia pra ver o Atlético perder pra uma Moré, ganhar do Mirassol e tudo. O torcedor tá ali pra festejar. O futebol é a diversão do cara, não é a empresa do cara. Mas os donos pensam como empresa. Eu entendo os dois lados. Só que aí o dono tem que entender mais o lado de quem tá de cá. Por quê? Porque quem tá do lado de cá é um consumidor. Então ele vai trabalhar uma estratégia de curto prazo mesmo. O consumidor quer vencer agora, o consumidor quer ganhar agora, o consumidor quer levantar a caneca agora. O consumidor quer isso. Então eu compreendo o lado da diretoria, faz todo sentido né, você pensar em longo prazo, mas o torcedor nunca vai pensar assim. Aí ele continua, né? Seria uma coisa que poderia ser falada internamente, poderia ser falada numa reunião, poderia ser questionado numa reunião. Olha, o André Hernan parece que ele não acompanha o Atlético, ele tem muita notícia, agora eu entendo, deve ser de gente da diretoria mesmo, que conta as coisas pra ele, porque é um cara mais bem informado do Atlético hoje pra mim, é ele, sabe tudo, de contratações é todo ele dando primeiro, mas o Cuca falou isso várias vezes, eu vou provar isso aqui, por isso que eu falo que a fala do Brax não tem ali o corpo da verdade, não tem ali a sinceridade ali, porque o Cuca pediu isso. Então falar que ele tem que falar isso numa reunião, ele já falou isso com certeza em 30 reuniões, só que nas 30 reuniões ele não foi ouvido, e agora ele tá explanando isso. O Atlético vai trabalhar tentando contornar essa situação e melhorar o time para o Cuca na janela do meio do ano, mas ao mesmo tempo entendendo que não é bem por aí que a coisa caminha, porque é um trabalho sendo feito. Volto a repetir, você tem um time que não consegue engrenar e o resultado está aqui. E você tem um trabalho de longo prazo que o trabalho está aqui também. Essas coisas não caminham tão facilmente juntas. Essas coisas não têm o mesmo sentimento por lado de A ou por lado de B. Tem que ter essa compreensão. Falta a diretoria conseguir compreender isso e tentar de alguma maneira, e eu não sei, eu sou sincero com vocês, como passar isso pro torcedor. Passar isso pro torcedor. Como eu sempre falo assim, gente, esqueçam que alguém vai colocar 2 bilhões, o Atlético tem uma dívida de 2 bilhões num time de futebol. Ninguém vai fazer isso. O time vai pôr um tanto e depois vai tentar se pagar. E aí vai. Agora, eu também não posso chegar pro torcedor e falar, torcedor, não queira disputar o título brasileiro, que nós não temos condições. Fiquem satisfeitos com o meio da tabela. Sabe o que vai fazer? É meio da tabela? Então toma aqui, cancelado o pay-per-view, cancelado o Galo na veia, eu não vou no estádio. E o reflexo você tá tendo no Mineirão. 24 mil, 23 mil, 25 mil. A torcida não tá indo. Torcida não tá comparecendo. Por quê? Porque ela não sente confiança no time. Então são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que a diretoria deveria ter um outro lado para enxergar. Sem esse lado para enxergar, não vai fazer sentido. Então o Cuca, ele tá cuidando dele, enquanto a diretoria também tá cuidando dela. Eu consigo entender. A diretoria fala, não vou contratar, porque quem tem para contratar é caríssimo e eu não posso gastar desse jeito. É loucura, eu não vou pagar salário. Por outro lado, tá aqui o Cuca. Eu preciso montar um time melhor, eu preciso fazer as coisas de um jeito melhor e eu preciso fazer isso acontecer, né? O Atlético está no momento que precisa botar o pé no chão, saber qual é a realidade, colocar isso para o treinador. Gente, isso claro que já foi falado para o treinador, né? E o Cuca por perfil, gosta às vezes de esticar a corda um pouco. Eu não acho que o Cuca tá esticando a corda porcaria nenhuma. Eu acho que o Cuca só tá jogando com sinceridade do jeito que ele tem, com as armas que ele tem. E é complicado enxergar isso quando você não tem o todo falado, você tem só uma visão, você tem que ter a visão igual a minha, que eu entendo o lado da diretoria, me chamam aqui de passapano, mas eu completamente entendo o lado do Cuca e me chamam de corneta, e eu fico vivendo aqui essa corda bamba, uma hora eu tô pra cá, uma hora eu tô pra cá, mas eu tô nessa linha, ela é muito tênue, e é assim que funciona. Bom, Caixa desabafou logo depois da derrota do Galo. Vamos ouvir o Caixa, gente? Caixa, a opinião de quem transmitiu o jogo em loco e sobreviveu ao jogo, Mário Henrique. Um jogo muito ruim do Atlético,
né? Já entrou o time mexido e depois o Cuca mexeu mais ainda, tentando salvar uma vitória por aqui, mas não conseguiu. De bom que eu vi do Atlético, eu vou ficar com esse Ivan Roman, que entrou, né, improvisado ali mais pro meio ali, mais de volante ali. Ele entrou com personalidade, dando bons passes, era um jogador que tentava ir pra frente, tentava fazer alguma coisa. O Saravia, sem a sequência de jogos, é o que a gente já vem falando, não é o mesmo que já chegou a jogar muito bem pelo Atlético, substituído pelo Natanael, que entrou também, não fez nada, não fez o que a gente esperava. O Coelho a gente elegeu o melhor em campo, mas errou escanteio, errou um cruzamento ali, bizonho no finalzinho do jogo. E os jogadores que estão de fora do time entram também, não dá pra gente esperar muita coisa, né? O Pedro Ataíde, 49, 50 minutos do segundo tempo, teve uma bola na grande área para dar para trás, tinha 17 jogadores do Atlético dentro da grande área. Ele fura. Não pode jogador profissional no Atlético dar um furo daquele ali. Entra também quem? Patrick, veio do Palmeiras, Esperança. Galo precisando de tempo, precisando ir pra cima. Ele faz uma falta aqui no único lance dele no jogo, toma cartão amarelo. Então não ajuda a rapaziada que entrou também. Desespero não, mas não ganhar do Caracas, a gente volta a falar do sinal de alerta, porque o Atlético, com esse time que veio, com esse time que entrou, tivemos o azar do Gabriel Menino se contundir, mas tem por obrigação de ganhar do Caracas. Se eu for falar que for disputar o Campeonato Mineiro, vai pro módulo 2. É mais ou menos isso aí, Caixa. Tá aí, né, a opinião do Mário Henrique Cacho, o desabafo dele logo após a partida, um desabafo honesto, sincero e simples, direto, né? É isso mesmo, não tem muito o que falar. Agora eu quero falar da fala pesada do HG ontem no programa Donos da Bola, uma fala importante para trazer pro torcedor, que realmente me causou impacto. Para você ter uma ideia, a matéria assim, cara, ele usa até um certo... gente, eu gostei. É porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque eu não sei se é o que ele quis dizer e é o que ele falou da maneira que ele falou. Então ele, eu falei isso, mas dando sentido a isso. Então eu não posso chegar e falar o que ele quis dizer, mas é muito forte o que ele disse, é muito pesado e eu gostei de ver, porque é meu amigo Everton Guimarães contando um pouquinho aí. Vamos ver, ó. Uma pessoa do Atlético, que eu não vou expor aqui, me disse, o planejamento foi uma merda. Sim. E falou isso. Você também recebeu. Então você chega aqui e diz, se essa figura aqui tá falando que o planejamento tá errado, quem sou eu daqui de fora para dizer que tá certo? Só que o título do Campeonato Mineiro escondeu a incompetência, que inclusive esse título do Campeonato Mineiro foi o que o Vitor usou ontem para justificar a incompetência. Que não pode, né? Mas quando tinha 9 rodadas, então quer dizer, e aí eu falei aqui de um clube que tá correndo atrás do rabo, porque eles não estão remando pro mesmo lado. A direção, os donos acham que o Atlético tem um dos melhores elencos do continente. Sai da boca deles. Vamos falar do Brasil? Dos melhores elencos do Brasil. Sai da boca deles. O gestor diz, não, a dívida só aumenta, e eu tô falando do Bruno Musi, e ele diz que tem que vender. O Cuca quer que contrate, o Paulo Brax, para se segurar, tem que contratar e montar um time bom, porque a responsabilidade do futebol é dele, e o Vitor tá no meio de tudo isso, meio que subserviente. O Vitor, massa, como é que é? São Vitor, ídolo, gratidão eterna, e faz o que... Aliás, deixa de fazer, porque é uma incompetência absurda. Aí o Vitor disse que vai esperar a janela abrir para ver como é que vai se mexer. Porra, cara, o seu planejamento tinha que estar pronto, irmão. Pra janela você só anunciar. Só que aí a minha dúvida é... Aí, né, cara? Gente de dentro do Atlético disse que o planejamento é uma... Vocês escutaram. Olha, eu não acho que o HG vai inventar e mentir uma coisa tão séria. O HG é um cara sério, eu conheço, participo com ele no Donos da Bola e eu acredito. E você viu, né? Não só ele recebeu, como Elton também recebeu, e a mesma coisa. Então, assim, isso é muito grave, isso é muito pesado, isso é muito importante, mas a gente tá vendo, né? A gente tá vendo, né? E aí, quando o Vitor pega, e aí eu deixei tudo bem, bem num cronograma legal, quando o Vitor chega e fala aquilo do qual ele disse, e solta aquelas palavras nas quais ele falou, e aí eu vou te deixar isso muito claro, eu pego aqui um compilado do que o Vitor falou, do que o Cuca falou, pedindo resposta, porque quando ele vem e fala assim, não,
Isso só depois da 9ª rodada, não é verdade. O Cuca pediu reforços, não foi 1, 2, 3 vezes, não. Vocês vão ver agora aqui. Aí eu quero ver o argumento agora pra falar que, não, depois nunca houve isso. Isso é uma blasfêmia. Pode escutar, vamos lá. Aqui no Atlético agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais. Os campeonatos difíceis como nós vamos entrar não são times que ganham, e sim elencos. Aquele primeiro vídeo foi na apresentação do Cuca. Agora nós estamos no pós-título. Vamos continuar aqui. E a gente ainda tem alguns ajustes a fazer no nosso elenco. E nós vamos pontualmente fazer, como a gente tem feito até agora, para que a gente possa melhorar. Aí, com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais. Os campeonatos difíceis como nós vamos entrar não são times que ganham, e sim elencos. E a gente ainda tem alguns ajustes a fazer no nosso elenco. E nós vamos pontualmente fazer, como a gente tem feito até agora, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso elenco e disputar esses campeonatos com força total, né? Vamos lá. Aí depois desse dia que não mostra, eu voltei o vídeo, tá? Então foi na apresentação, foi logo depois do título. Aí ele passou na zona mista e falou a mesma coisa. Então não vale a pena, né? A gente fala que não vale a pena porque foi pela 3ª vez, mas nós não precisamos colocar aqui porque foi no mesmo dia. Aí a 4ª vez agora, olha só. Temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna, mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco. Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo. Eu não vou falar sobre elenco. Vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco, então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Bom, eu só não quero mais que nem o Vitor nem o Paulo Brax digam que estava tudo lindo, porque nunca esteve. Todas, e eu assisto todo mundo, tá, gente? Itatiaia, 98, Tempo, Bandeirantes, Globo, todo mundo, cara. Todo mundo que trabalha falava o tempo todo, precisa de mais reforço, esse time precisa melhorar, esse time precisa ser mais, esse time precisa evoluir. Não me venham com esse papo de que, estava tudo bem, estava tudo certo, porque nunca esteve. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva. 11 da manhã eu estou ao vivo aqui para falar de Galo com vocês. Tamo junto, obrigado, tchau e fui!